Uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo é relacionada à reprovação de candidatos em certames públicos na fase de avaliação psicológica. Esse é o seu caso? Então esse vídeo é indispensável. Você precisa assisti-lo até o final. Essa aula é tão importante que eu precisei dividir ela em 2 vídeos. Nesta primeira etapa, nós vamos falar a respeito dos requisitos indispensáveis para a validade de um exame psicológico. Vamos começar? No nosso slide aqui, você pode verificar que eu separei algumas informações importantes. Veja, na tela consta para você que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas, diretrizes para a validade de um exame psicológico. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar como funciona o nosso sistema jurídico. Você que está nos assistindo, você que já é advogado, você que é candidato, você que ainda nem fez concurso público, mas pretende fazer. Nós temos no artigo 37 da Constituição, não vou dizer que é um princípio, porque é uma determinação concreta, legal e vigente, de que para se submeter a concurso público e os requisitos que fazem com que você seja aprovado neste concurso público, deve haver necessariamente previsão em lei. Esse é o princípio da legislação, da reserva legal, o princípio de que sem lei formal não pode haver exigência como requisito de ingresso em cargo público. Analisando esta determinação constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no tema 338 de repercussão, como você está vendo aí na tela, ele decidiu que o exame psicológico em concurso público depende de lei formal. Como assim lei formal? Bem, acabei de explicar para você que no artigo 37 nós temos que para se submeter a concurso público, as exigências previstas devem estar na lei. Porque acontece, e você vai verificar no decorrer desta aula, que a administração coloca numa portaria, numa resolução, no próprio edital de concurso público, a obrigatoriedade de submissão dos candidatos a exame psicológico, e isso não conta com previsão em lei. Ou seja, a lei aqui deve ser entendida como aquela produzida pelo Poder Legislativo. Se está numa portaria, se está numa resolução, se está num decreto do Poder Executivo, a exigência é inconstitucional, porque não atende aos ditames da Constituição de necessidade de previsão em lei. Pegou o ponto? Vou fazer um concurso público. Primeiro passo: verifica se a exigência prevista no edital foi reproduzida em alguma lei. E tem que ser uma lei daquele ente. Se houver, por exemplo, uma lei federal exigindo exame psicológico para determinada carreira, mas no âmbito do município ou do estado existe uma lei que cria aquele cargo e ela não exige o exame psicológico, essa exigência é ilegal. Partindo para o nosso segundo requisito. Aqui no meio da tela, nós verificamos, eu até coloquei isso em vermelhinho, para que você me ajude aqui a discutir. O que é um critério objetivo? Eu trouxe alguns exemplos e no decorrer da aula nós vamos analisar. Mas veja, a princípio, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que o critério ele tem que estar previsto no edital. E isso seria uma forma de esse critério ser objetivo. Existem mais coisas envolvidas aqui. Mas, a princípio, pensa comigo. Se eu coloco assim, necessidade de aprovação em exame psicológico, e coloco isso no edital, eu te questiono. Como é que eu sei que eu estou aprovado e como é que eu sei que eu estou reprovado? Bom, Renan, no final vai ter um laudo e esse laudo vai dizer se eu estou aprovado ou reprovado. Sim, mas e o critério de avaliação? Qual é? Como é que eu sei em quais circunstâncias eu passo e em quais circunstâncias eu reprovo? Então a objetividade do critério não é apenas na hora de fazer o teste, mas deve ter uma previsão no edital esclarecendo a forma de avaliação, em quais circunstâncias eu aprovo e em quais circunstâncias eu reprovo. Isso foi o que se decidiu no tema 1009. Nesse tema 1009, nós tivemos um caso de uma reprovação no Distrito Federal, e aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que, apesar de as características, todas as características estavam previstas no edital, nesse caso concreto eram 27 características, mas o edital não dizia em quais circunstâncias o indivíduo estava aprovado ou reprovado. Essa informação apareceu
apenas no laudo de reprovação. Então o sujeito viu no edital que, vou avaliar aqui tais características, mas não disse em quais circunstâncias ele reprovava ou aprovava. Então quer dizer, de 27 ele tinha que aprovar em 20? Em 22? E o que significa ser aprovado? Ele teria que atingir um índice médio, um índice baixo, um índice alto? O que ele precisaria atingir? Essas informações, naquele caso concreto, vieram a aparecer apenas no laudo de reprovação. É como se você fizesse uma prova objetiva, traduzindo aqui para ficar mais simples, fez uma prova objetiva e consta o resultado, reprovado. Mas por quê? Porque não atingiu a média 6. E você corre no edital e olha. Mas o edital não diz que reprovará quem não atingir a média 6. Ele diz aqui, olha, precisa tirar uma nota mínima em cada uma das matérias. Mas não disse que a soma de tudo tinha que dar 6. Então este é um critério que não tinha previsão no edital e que me reprovou. Essa é a ótica dos requisitos e critérios objetivos que devem estar previstos no edital. Então não basta dizer qual é a característica que vai ser avaliada, precisa também dizer em quais circunstâncias eu aprovo ou reprovo. Isso seria a objetividade do critério. Você vai entender com mais propriedade quando nós analisarmos um caso concreto na sequência. Finalmente, nós temos aqui uma previsão constitucional, então é uma cláusula que tem eficácia imediata, não precisa de regulamentação em nenhuma outra lei. Quando o artigo 5º da Constituição nos diz que cabe direito de recurso ou interposição de recurso em todas as vias, inclusive na administrativa, isso abrange o concurso público também. Mas o edital não previu direito de recurso, reprovou a decisão definitiva. Isso é inconstitucional. Também temos exemplos aqui e você vai verificar a partir de agora. Então, partindo para o nosso exemplo, eu preciso primeiro fazer aqui uma delimitação para que você entenda o que eu vou falar na sequência. Então, o que eu trouxe aqui como exemplo para você? E delimitando esse exemplo, nós temos aqui no slide que eu fiz uma diferenciação entre exame psicológico e exame mental. Não é a mesma coisa. Apesar de que muitas vezes as bancas de concurso público confundem os institutos. Então eu coloquei aqui para você uma discussão travada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Está aqui na tela o MS 966, 2966 e 2973. Claro que a composição do Supremo era outra, mas é precedente do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aqui a discussão nesses dois casos, e aqui eu estou fazendo uma leitura com você na tela, de que se a pessoa tem um perfil inadequado ao cargo, e isso é o que vai constar no laudo de reprovação, quando você reprova, vem aquele laudo sem vergonha. Olha, sua reprovação não significa que você tem doença ou problema mental. Apenas que não atendeu à época do exame ao perfil desejado ao cargo. É uma loucura. Então quer dizer, se o perfil não representa, ou a ausência do perfil requerido, não representa doença ou problema psicológico, por que então reprova? Porque exame psicológico não pega doença psiquiátrica. Doença psiquiátrica é uma coisa. Isso se afere com saúde mental. O que é saúde mental? A pessoa não tem nenhum problema psicológico? Não. Psiquiátrico. É outra área. Psicólogo faz exame psicológico. Médico psiquiatra é que vai analisar se você tem algum problema de saúde mental. E aqui nós podemos pegar vários casos em que a pessoa vai ter algum problema psiquiátrico que a impediria de exercer um cargo público. Nós temos aqui ainda na tela a diferenciação trazida pelos ministros, na época que foi o ministro Rizek e o ministro Galotti. Eles nos disseram o seguinte, que no exame de saúde mental, eu quero saber a rigidez mental, não se ele tem um perfil adequado ao cargo. Então vamos lá. Você conhece alguns amigos, não vai aplicar exame psicológico em nenhum deles, mas você costuma dizer, olha, o perfil dele não é assim. Ele tem um perfil mais reservado. Não, ele tem um perfil mais falador. Ou ele tem um perfil mais agressivo. Isso é perfil. Mas a pessoa que é mais agressiva, ou que é mais tímida, ou que é mais falante, ela apresenta algum problema de ordem mental? Ela é doente?
Porque problema de ordem mental está relacionado à doença. Percebeu a diferença? Então, nós temos a delimitação do próprio Supremo Tribunal Federal, analisando casos concretos. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, em que o Supremo fez essa diferenciação. Pois bem, agora eu quero trazer o caso concreto. Essa introdução foi necessária para isso. Eu separei para vocês o edital da Guarda Municipal de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. E olha só o que nos diz o edital. Aqui eu vou fazer a leitura. No item 9.6.2, a própria administração reconhece que a inaptidão na avaliação psicológica, olha em vermelhinho, não significa que o candidato possua transtornos cognitivos ou comportamentais. Ou seja, olha, tu reprovou, mas não significa que tu tem alguma doença, nem problema comportamental. Significa que tu não tem o perfil que eu quero. Olha que coisa discriminatória. Então você é avaliado e porque alguém julga que o seu perfil não é adequado ao cargo, sem te dar nenhuma oportunidade de fazer prova em contrário, você é sumariamente eliminado do concurso público. Mesmo havendo admissão de que não tem problema, doença, transtorno, nada. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Veja, no laudo psicológico deste concurso específico que eu tive acesso, trabalhei em alguns casos, constava exatamente isso, por isso está entre aspas no nosso slide. Identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do emprego. Então, obviamente, aqui no edital da Guarda Municipal de Estância Velha, nós não tínhamos uma avaliação de saúde mental. Nós tínhamos um exame psicológico muito bem delimitado pelo edital, que não aferia doença, que não aferia transtorno de comportamento e cujo próprio laudo, que aprovava ou reprovava os indivíduos, determinou que seriam avaliados aspectos psicológicos compatíveis com o cargo. Pois bem, olha só, nós temos aqui agora a legislação municipal. Quando nós iniciamos essa aula, eu expliquei que é importante você verificar se a exigência prevista no edital encontra respaldo na lei. Pois bem, buscamos a lei municipal e no artigo 12, olha que engraçado. O artigo 12 traz como requisito para ingresso nos quadros ali daquele município que o indivíduo deveria ter boa saúde física e mental. Bom, então, se ele deveria ter boa saúde física e mental, e eu não colei os outros requisitos, é verdade, mas não tinha previsão de exame psicológico. Tem um pequeno errinho aqui no slide, mas peço que você releve. O que eu coloquei como importante? Que a boa saúde mental diz respeito ao exame admissional. Porque é o que está dizendo na lei, né? Requisito para ingresso, boa saúde física e mental. Saúde física, veja, também não significa teste de aptidão física. Até vou deixar aqui na tela para você, em algum cantinho aqui, para clicar. Nós temos um vídeo no qual eu falo sobre o exame de aptidão física. Não, porque não é aptidão física. Aptidão física é saber se eu tenho saúde. Mas eu vou deixar aqui na tela um tema muito importante também, que é sobre o teste de aptidão física. Aí sim, tá? Então não podemos confundir. Esse é o problema da terminologia no direito. Então, exame de aptidão física também não é teste físico. Exame de aptidão física é um exame de saúde. Por isso diz aptidão física e mental. Pois bem, vamos passar aqui à frente. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, analisando a reprovação de indivíduos neste concurso, em cima deste edital e com esta lei. Você vai verificar aqui, eu não coloquei o número da decisão, mas isso já é uma decisão de segundo grau, em que o tribunal faz exatamente essa consideração. Veja, ele reproduziu aqui o artigo 12, é o que você está vendo na tela, e mostrou que aquela legislação não exigia admissão ou submissão do indivíduo por meio de exame psicológico. Na última frase, nós temos aqui que houve essa diferenciação pelo tribunal.
colocou o seguinte, olha, a inaptidão do impetrante não se deu por doença mental, mas por razões outras, como atenção e raciocínio, percepção, processamento, os quais não estariam de acordo com a função a ser desempenhada. Então veja, o tribunal reconheceu que aquele exame psicológico era totalmente diferente de avaliar a saúde mental do indivíduo. Porque uma pessoa que teria, digamos assim, né, problema com atenção e raciocínio, percepção e processamento, é uma pessoa que tem problemas mentais? Não, claro que não. As pessoas têm diferentes índices de desenvolvimento. Até às vezes com treinamento a pessoa consegue melhorar essas questões. E se é uma doença, ela não consegue treinar e melhorar, correto? Na primeira linha, nós estamos vendo que o laudo do concurso reprovou o indivíduo, porém, o município, aqui está em negrito na decisão do tribunal, o município deixou de aplicar corretamente a lei, porque a lei não exigia avaliação psicológica. Então, num primeiro momento, nós avaliamos aqui o princípio da legalidade. Nós estamos falando da súmula vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal e do tema 338, que nós analisamos agora no início da aula. Se não houver previsão em lei específica daquele cargo, a exigência de submissão a exame psicológico é ilegal, é inconstitucional. E um modelo que eu trouxe para vocês dessa decisão de um caso concreto em cima de uma reprovação na Guarda Municipal de Estância Velha no Rio Grande do Sul é a prova disso. Vamos seguir? Então vamos lá. Se ficou dúvida com relação a essa exigência de lei específica, comenta aqui embaixo, pessoal. Peço a colaboração de vocês, porque essas aulas são feitas no intuito de contribuir, seja com quem é candidato, seja com quem é advogado e está querendo aí se tornar um especialista na área de concursos públicos. Então comenta aqui embaixo e participa. Segundo requisito, nós tínhamos discutido agora há pouco a respeito da legalidade, previsão em lei. Se não tem, é ilegal, já morre ali. Não preciso nem continuar olhando o resto, porque já está ilegal. Agora, na tela, o que é um critério objetivo? Nós discutimos isso agora há pouco e eu disse que há um problema muito grande, porque a objetividade não necessariamente é só a previsão no edital. Eu preciso entender aquele critério. E aqui eu trouxe um exemplo mais concreto. Aqui eu vou fazer referência a um outro vídeo, que também está aqui no canal, nosso episódio inaugural, no qual eu falei a respeito de altura mínima. Então, se você quer discutir aqui a respeito de altura mínima para ingressos em determinadas funções públicas, clica no vídeo, vai estar aqui em cima em algum lugar, para que você possa verificar este vídeo, que foi a nossa aula inaugural e que ficou excelente, tratando a respeito da exigência de altura mínima. Agora, voltando para a nossa aula aqui. Eu coloquei como um critério objetivo, se o indivíduo tem 1,60 m ou mais, ele está aprovado. Se o indivíduo tem menos de 1,60 m, ele está reprovado. E eu coloquei na nossa linha do tempo critério único. O que significa critério único? Olha, a pessoa que está te avaliando, ela vai simplesmente verificar. O João tem ou não tem o requisito previsto no edital? Percebe que o avaliador, ele não faz nenhum juízo de valor? Olha, eu vou facilitar para esse, eu vou, né? Não, ele vai aplicar um critério único. Tudo bem, ele vai aplicar um critério único. Agora, critério único é sinônimo de objetividade, mas não se encerra nisso. Porque eu posso ter um critério único. Qual o critério único? Haverá avaliação psicológica. Os aptos serão considerados aprovados e os inaptos serão considerados reprovados. Será considerado inapto aquele que não atingir 15 de 20 características. Olha, aparentemente é um critério objetivo. Todo mundo que não atingir 15 das 20 características será considerado aprovado. É um critério objetivo? O que você acha? Não, tudo bem, mas como eu sei que eu aprovei em cada uma das características? Então, um critério que aparentemente era objetivo, não é. Porque ele disse que eu tenho que ser aprovado em 15 de 20. Sim, mas o que eu faço para ser aprovado em cada uma? É como se você pegasse o TAF e dissesse, para ser aprovado no exame de aptidão física, eu preciso ser aprovado. Não, concordo.
Mas como eu sei que eu aprovei no exame de aptidão física? Ah, porque tu tem que fazer 5 barras, tem que correr 2.400 metros em menos de 12 minutos, tem que fazer 40 abdominais em 60 segundos. Percebe como dentro de um critério objetivo eu ainda tenho que trazer concretude a este critério? Porque senão eu permito que o avaliador cometa arbitrariedade. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês um exemplo absurdo, um caso no qual trabalhei, na Guarda Municipal de Joinville, Santa Catarina. Nesse caso aqui de Joinville, eu reproduzi para vocês o edital. Olha o que diz o item 8.3.4. Disse que, a critério do avaliador, pessoa que vai aplicar o teste de aptidão física, o teste de avaliação psicológica, ele diz que, a critério do avaliador da avaliação psicológica, o candidato poderá ser convocado para realizar outros testes ou entrevista pessoal. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Então, o avaliador olhou para tua cara e não gostou de ti. E resolve aplicar em ti mais testes. E, inclusive, fazer uma entrevista individual. Ele olhou para o fulano, para o ciclano, e não, isso aqui tá bom. Aprovou ele. E no item, a linha A, disse que, a critério do avaliador, poderá ser solicitada uma avaliação psiquiátrica. Então, o indivíduo que está te avaliando, ele olha para tua cara e diz, não, esse aqui eu vou fazer até um teste psiquiátrico, porque eu acho que ele é louco. Mas é a critério dele. E esse critério é um critério? Não, isso não é critério. Isso é arbítrio puro. Quando o indivíduo coloca os valores dele, as interpretações dele, em cima de uma avaliação psicológica, não tem nada de objetivo nesse teste. Não concorda comigo? Porque como é que eu vou saber qual é o critério que está na cabeça dele? E se o meu avaliador é um avaliador distinto e na cabeça dele o critério é outro? Se as interpretações que ele tem são diferentes. Então aqui não havia critério objetivo. Não havia. Porque o próprio edital disse que o critério era do avaliador. Quando, na verdade, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, no tema 1009, de repercussão geral, nos disse que o edital tem que conter critérios objetivos. Eu tenho que saber em quais situações eu sou avaliado e em quais situações eu reprovo ou aprovo. Vamos ver o que o tribunal decidiu? Nesse caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e eu copiei aqui parte da decisão na tela, ele avaliou sobre a ótica do tema 1009, que nós vimos no início dessa aula, e nos disse o seguinte, olha, o item 8.3.4 do edital nada esclarece a respeito de como seria feito ou feita a avaliação, porque disse que ela seria a critério do avaliador. E aqui nós temos um detalhe, tá? Qual é o detalhe? Nós temos aqui um problema de que o próprio edital, então não preciso pegar outro concurso, o edital da Guarda Municipal de Joinville, também trouxe a previsão expressa de que não haveria direito a recurso administrativo. Lembra que nós falamos do artigo 5º, que seria esse o terceiro requisito indispensável para a validade de uma avaliação psicológica? Então, neste aqui, nós tivemos o problema de ausência de um critério objetivo, que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e também havia o empecilho de que não era nem possível fazer um recurso administrativo. Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que nesse caso aqui haveria este problema, porque não teríamos critérios objetivos. E aí, uma coisa importante para você entender é que no tema 1009, isso eu não esclareci no início, deixei para falar sobre isso agora, ele exige que o indivíduo reprovado na avaliação psicológica, mas que consegue anular pela via judicial este exame, ele tem que se submeter a um novo. Então, quer dizer, você demonstrou que o seu exame não tinha previsão em lei. Você precisa fazer um novo? Não, calma aí. Não confunde. Se não tem previsão em lei, nada vai exigir que você faça um novo exame, porque não tem previsão em lei, ele é ilegal. Tá, mas não tínhamos critérios objetivos no edital. Aqui nós podemos ter um problema, mas não vai ser nessa aula que a gente vai discutir isso. A questão é, se você reprovou porque não tinha critério objetivo ou porque não tinha direito a recurso, aí você tem que fazer um novo exame. E este novo exame é que vai sepultar o resultado. Estou aprovado, estou reprovado.
Agora, se não tem previsão em lei, aí não tem por que exigir um novo exame. Então, você entendeu nesta aula que nós temos alguns critérios que são indispensáveis para a validade de uma avaliação psicológica. Nós teremos outra aula, que será publicada aqui na sequência, na qual nós vamos discutir com mais propriedade os principais prejuízos enfrentados pelos candidatos na reprovação em avaliação psicológica. Agora, o que nós discutimos aqui é fundamental para todo e qualquer exame de avaliação psicológica. Você precisa entender esses 3 requisitos essenciais: previsão em lei, objetividade dos critérios, direito a recurso administrativo. Se não tem nenhum destes ou algum destes, a avaliação é ilegal. Na primeira hipótese, não havendo previsão em lei, não precisa repetir o exame, porque a exigência dele é ilegal. Nas outras 2 hipóteses, falta de direito a recurso administrativo ou ausência de critério objetivo de correção, aí nesse caso você precisa refazer o exame. E refeito o exame, você logrando a aprovação, tá valendo, você passa a próxima fase, está classificado. Espero que essa aula seja útil para vocês. Nos vemos na próxima aula.